Iniciando a apresentação da orientação dos estudos da atividade 7 da Escola Municipal Prefeito Marconi Issa, da turma do 9º ano, professora Valnéria. Bom dia, queridos alunos do 9º ano. Vamos aprender mais um pouco sobre a nossa língua portuguesa. E o conteúdo de hoje é sobre frase, oração e período. Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar, estudado isso em outras séries anteriores, e hoje eu vou passar para vocês aqui uma recordação breve para que vocês deem início aos novos estudos da próxima semana, ok? Então vamos lá, frase é toda comunicação com ou sem verbo que tenha sentido completo, isto mesmo. Ela pode ser com verbo ou sem verbo, o importante é ter o sentido completo, ser claro, o correspondente entender, e aí você estabeleceu a comunicação. Frase sem verbo, vocês lembram? Frase nominal. Frases com verbo, frase verbal. Muito bem. Exemplos de frases nominais nós temos aqui com imagens, apenas palavras sem verbos. E aqui também, nessa obrigado pela preferência também, é uma frase com sentido completo e faz parte desse grupo nominal. Frase verbal, toda frase que contenha verbo, seja de apenas uma palavra ou mais de uma. Essa daqui é interessante, veja, todos os dias faça a diferença. Sorria, diga oi, preste atenção, ouça. Muito bom, Ainda mais para nesse momento que nós estamos passando. Vamos ser pacientes e ter essas palavras em nossas vidas. Pare é uma placa de trânsito também e sinaliza um monte de coisas para nós, E a própria palavra é um verbo também. Então aí nós temos frases verbais e frases nominais. Frase, oração e período. Vamos lá. Oração, toda comunicação com sentido completo ou não, E que possua verbo. Sim, nós vamos ver aqui, que eu quis estudar muito. Quis estudar é uma locução verbal, Vocês estão lembrados aí, locução verbal equivale a uma oração. Então aqui nós temos uma oração. Eu consegui. Aqui nós temos também mais um verbo, que também nós temos mais uma oração, ou seja, um verbo ou uma locução verbal em cada frase, no caso aqui, equivale a uma oração. No outro exemplo, estará em casa e fará as atividades, nós teremos aqui um verbo e formando uma oração. Estará em casa e fará as atividades, outra oração com o outro verbo aqui. Então, nós temos 2 verbos, 2 orações. Professora, se tiver 3 verbos, 4 verbos, nós teremos 3 orações, 4 orações. Isso mesmo. Período. Toda comunicação com sentido completo construído por uma ou mais orações. Então, ele é construído por orações, ou seja, construído por verbos. E isso aqui é o período. O dia está lindo. Ele é constituído por um verbo de estado e também forma uma oração. E quando forma uma oração, o período é chamado de período simples. Foi à praia, curtiu muito e ficou feliz. Terminou aqui, Aqui nós temos um verbo, 2, 3 verbos. Então, nós estamos formando um período constituído por 3 orações. E aí esse período vai se chamar período composto por mais de uma oração. Outra aqui, não sabia contar os doces que estavam ali. Sabia contar. Sabia contar é uma locução verbal também. Equivale a uma oração. Estavam é outro verbo que equivale a uma oração. Na mesma frase, 2 orações, o período vai ser composto. Muito bem, foi só mesmo para relembrar com vocês aí. Outros exemplos para ficar bem mais claro, aqui em frases do dia a dia, cartazes. Criança não deve trabalhar, infância é para sonhar. Então, deve trabalhar é uma locução verbal e sonhar é um verbo, 2 orações, período composto. Vai ficar tudo bem. Vai ficar é uma locução verbal num período só, período simples. Muito bem. Espero ter ajudado vocês nesta breve explicação. Vamos agora para a nossa atividade da semana 7.
Não sei se vocês já estão com ela aí, porém eu gostei demais desse texto, dessa crônica de Érico Veríssimo. Olhai os lírios do campo. Leiam, não tenham preguiça, é gostoso de ler esse texto e sempre que puder, sigam esses conselhos, ok? Aqui o texto, além de ser muito gostoso, as atividades são muito prazerosas de fazerem e eu vou ficar com muito prazer em saber que vocês fizeram todas, ok? A próxima atividade é sobre um cartaz de anúncio, né, um texto de anúncio publicitário, onde ele faz uma campanha. Vocês vão logo saber pela frase cabide não sente frio. Aqui estão, né, toda a situação de roupinhas, todas de agasalho, e veja bem como que brinca com essa palavra aqui, na disposição dela. Cabide não sente frio. Lembra, né? Uma roupinha pendurada aqui, ó, muito bacana, gostei muito. Uma oração, um período simples, né? Vamos lá, que aqui está simples de vocês responderem também, marcando apenas uma resposta ali. E da próxima eu coloquei mais um pouquinho da orientação para vocês darem uma lida rápida. Esse quadrinho, nessa tira aqui nós temos exemplos de frases, de orações. Então vocês agora que vão decidir aí, depois da nossa explicação, o que cada uma pertence. Indique na letra B uma ação realizada aí no primeiro quadrinho. Então tem uma ação, né? Vamos lembrar o que é ação, né? Será que é verbo, né? Vamos lembrar isso aí. Diga em qual tempo, né? Presente, passado ou futuro, e em qual pessoa, primeira, segunda, terceira, né? Ele se encontra. Então isso aí é para fazer a memória de vocês voltarem um pouquinho aí na questão do verbo, tá? Logo aqui nós temos aqui já engessei seus braços e pernas. Olha, uma simples palavrinha está sendo destacada para vocês definirem aqui qual que é o sentido dessa ideia. Por que ela está aqui, qual é a função dela aqui, porque mais tarde nós vamos detalhar essa matéria, tá bom? E, por fim, eu deixei aqui uma introdução, uma leve introdução sobre sujeito e predicado, que também pode ser uma revisão para vocês, mas infelizmente o ano passado a gente não teve muito acesso a esse estudo. Então, este ano eu vou passar para vocês com mais detalhes, tá? Aqui eu quis apenas despertar a curiosidade, a interpretação. Então vocês vão fazer aqui do jeito que está pedindo e a próxima atividade nós veremos essa matéria, que também é muito tranquila, muito fácil. Bom, por hoje é só, ficamos por aqui, bons estudos, fiquem em casa, fiquem com Deus e até uma próxima. E se precisar tirar dúvidas, estarei lá no nosso grupo do WhatsApp. Um grande abraço para vocês.